Para quem não me conhece, eu sou Aldemir, acupunturista, e ao longo dessa aula, né, vamos lá de novo, eu sou Aldemir, acupunturista, e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula eu vou falar sobre o tratamento com acupuntura em paciente com depressão. Então, você não pode perder essa oportunidade única de um relato, vai ser um relato de um tratamento, que eu fiz um tratamento de sucesso, que vai abrir os seus olhos para uma nova perspectiva de tratamento. Aquilo que você não vê nos cursos, aquilo que só a prática, só o teu dia a dia vai te dar. Tudo bem que isso foi lá no meu início de carreira, mas foi um tratamento de sucesso. Então, junte-se a mim e descubra você, profissional de saúde, que você pode transformar vidas, pode sim transformar as vidas. E essa aula promete ser um divisor, quem ficar aqui no final, um divisor de água na sua jornada do bem-estar, você que é seu paciente. Você pode até se emocionar, se inspirar e se surpreender com esse tratamento com resultados incríveis. E por que eu escolhi esse tema, gente? Escolhi esse tratamento, né? Porque tem aparecido vários pacientes nos últimos meses com depressão. Foi aí muito em função, eu acredito, do home office, esse período todo que nós passamos aí, a pandemia, e as pessoas estão voltando agora, começando a normalidade, começando a se cuidar. Estou atendendo várias pessoas com esse tratamento, então é importante vocês estarem aqui com a gente participando também e saber também. Então é importante, tem aí um caderno, anote que essa live não vai ficar gravada, vai ficar aqui só um pouquinho mais, semana que vem ela está no YouTube. Gil Brandão, boa noite, Ju. Então anote aí. Tá legal, gente? Vou falar para vocês, essa foi uma das primeiras pacientes que eu atendi, isso foi lá em 98. Era minha paciente de ambulatório, né, no estágio na acupuntura, né? E quando ela soube que eu estava finalizando os meus estudos ali, já estava abrindo um consultório, né? Porque logo assim que eu terminei o estudo de acupuntura, né, o estágio, eu terminei o estágio, já no dia seguinte, basicamente, eu estava com o meu consultório aberto. Né? Antigamente eu estudei na Baco e era ali em Laranjeiras, o meu estágio, hoje ela tem em alguns outros locais, mas na época era ali em Laranjeiras, e o meu consultório era no Largo do Machado, ali também no Flamengo, pertinho, então de fácil locomoção. Então muitos meus pacientes mesmo, que eu atendia em ambulatório, acabaram indo lá para mim. Porque, gente, eu acabava atendendo sempre os mesmos pacientes, tá legal? Eu sempre atendia nos mesmos dias, atendi vários dias da semana, mas meu dia era sempre sábado. Então, meu dia normal, né, era de sábado e eu sempre estava ali atendendo os mesmos pacientes, tá legal? Então, até para eu poder ter uma continuidade, para ver a evolução do tratamento, saber se eu tinha, e tinha também acabando tendo essa interação com o meu paciente. Então, ela resolveu me acompanhar, saiu do ambulatório e foi para lá. Uma dica, tá, gente? Como o ambulatório o pessoal pagava um valor menor, então esses pacientes que me acompanharam foram com o mesmo valor que eles pagavam também no ambulatório. Era bom para mim e era bom para eles também, porque eu já comecei com alguns pacientes, né? Logo lá no início da minha jornada. Então, até por isso, eu não tenho algumas anotações do início do tratamento. Eu vou relatar para vocês o período do consultório, né? Cerca de 2 meses depois de ter iniciado o tratamento com ela no ambulatório. É claro, eu refiz a ficha de anamnese dela, porque esses dados eu não tinha mais, que era da instituição. Então, né, para quem me conhece, né, eu sabe que eu gosto de ter um relacionamento pessoal, assim, além do profissional, né, mais próximo dos meus pacientes e também dos meus alunos. Eu sempre procuro ter essa interação maior.
Por isso, até que eu não gosto de escrever meus tratamentos como casos. Não um caso que eu fiz, foi uma pessoa que eu tratei ali e já era próxima de mim e que confiou a mim e por isso, né, eu trato ela, eu falo como é um tratamento, porque a pessoa está ali como um ser integral para ser atendida por mim. Tá legal? Isso, gente, foi lá em outubro de 98, quando ela foi lá para o consultório, saiu do ambulatório e me acompanhou já no consultório, ali no Largo do Machado. Né? Foi em 1988 e ela, na época, ela tinha 26 anos. E sua queixa principal era depressão. Era agravada nos finais de semana. Né? E aí eu perguntei, quando começou isso? Sempre tem lá na nossa história como começou. A resposta lá, desde sempre. Ela não se entendia uma pessoa sem a depressão. Ela sempre se entendeu uma pessoa com depressão. Isso, na época, me assustou um pouco, porque eu não tinha assim tanta experiência na área, né? Então eu tive que me debruçar mais nos livros, ler mais, entender mais sobre isso. E isso foi muito bom e vocês vão ver o resultado aqui nesse tratamento, tá? E durante a anamnese, ela relatou que quando criança, ela tinha feito cirurgia do nariz e garganta e também teve catapora, né? Ela começou a andar, né, com 9 meses de idade. Além disso, 3 anos antes, então 98 e 95, ela teve uma pneumonia. Muito a ver com a patologia, né? Que uma das patologias que causam a depressão, que é a tristeza, que está relacionado ao pulmão. Então, a coisa que a gente tem que ver. A tristeza é a emoção do pulmão. Então, ela teve a pneumonia, que é uma coisa que ataca o pulmão, muito a ver com a depressão também. Detalhe, não é só o pulmão que leva à depressão, tá? Vários outros fatores também. Você pode ver que pode ser pelo fígado, pode ser pelo coração também. Lembrando que o coração, ele governa a mente, então tem esse porém. Tá legal? E com 2 anos de idade, teve herpes no olho direito. A mãe era diabética, apresentava também problemas renais e tinha muitas dores na perna. Isso a mãe, tá legal? O pai era hipertenso, mas ela não fumava e nem utilizava álcool ou drogas. Não teve também nenhuma gravidez, apesar de ser casada, ela não tinha nenhuma vontade de fazer sexo. Há um porém, tá? Eu atendi tanto ela quanto o marido. Os dois com a mesma patologia, os dois com depressão, os dois foram sucesso de tratamento também. Bem, a sua menstruação, né, estava irregular, não era assim, mas estava irregular, estava adiantando e demorava cerca de 7 dias. Mas uns tempos atrás, durava em média 5 dias, passou a ser 7, passou a ter dor e coágulos também. Tá legal? Era predominante um sentimento de culpa nela. Ela sempre tinha culpa, medo e tristeza. Né? Que isso é uma das questões que a gente pergunta qual o sentimento que está mais com a pessoa. Ela falou culpa, né? Medo e tristeza. Estava sempre cansada e também apresentava dormência nas pernas, mãos e pés frios, que é um sintoma típico de depressão também. Suava pouco e quando suava era sempre entre os seios. Aí uma coisa que faz parte da anamnese é a observação. A minha observação era que ela estava com a voz sempre muito baixa e a pele muito branca. Tá? Essa era uma característica que eu tive que anotar, que era gritante ali na ficha dela. Tá legal? O diagnóstico inicial, esse diagnóstico já tinha
dado desde a época do ambulatório, com a ajuda, claro, lá dos professores, dos monitores do ambulatório, que era estagnação do quê? Do fígado, como eu falei, que não é só o pulmão que leva a essa patologia a depressão, muita gente acredita que é nisso, mas não. Estagnação do que? Do fígado, porque a irritabilidade, né, estava sempre presente, apesar de ela falar do medo e da tristeza, mas esse sentimento de culpa também era bem grande. E também deficiência do que do pulmão. Então, estagnação do que do fígado e deficiência do que do pulmão. Esse era o diagnóstico energético dela. O tratamento, como ele foi continuado no consultório, com as seguintes premissas, com base nesse diagnóstico. O diagnóstico de estagnação do que do fígado e deficiência do que do pulmão, apresentando pela voz dela e pela observação, né, a premissa era o seguinte: dispersar o que do fígado, fazer ele fluir, né, regularizar o que em geral, já que ela estava muito baixa, e tonificar também o que do pulmão. Essa era a premissa de tratamento. Era isso que eu tinha que fazer. Então, com base nisso, eu tinha que escolher os melhores pontos para se tratar. Então, gente, vou passar aqui a base dos pontos, que foi sempre o mesmo tratamento. Lembrando que ela já era uma paciente, então já tinha testado alguns pontos do que funcionava, o que não funcionava. Lembrando que o mesmo ponto tem várias funções. Assim como temos vários pontos para uma mesma função. Tá legal? Então a gente tem que saber qual que é o melhor para aquele paciente. Então a gente coloca normalmente na primeira consulta o que é mais adequado na maioria dos pacientes do teu histórico que você tem, coloca e vê na sessão seguinte como foi isso. Essa paciente, ela fazia sessões semanais, toda semana, sessão de 1 hora ali comigo, tá legal? Então a gente já tinha essa rotina de tratamento, a gente sabia o que funcionava e o que não funcionava. Então anote aí os pontos que eu coloquei, tá legal? Todo mundo aí com a caneta na mão? Lápis, papel, caderninho? Fala aí para mim se está todo mundo pronto para eu falar. Lembrando que eu sempre coloco alguns pontos como premissa e nem todos estão aqui, porque isso foi lá no meu início de carreira, um tempão atrás. Então vamos lá, anota aí. P7, P7, P9, P9, F3, F3, E36, E36, C3, 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 o pessoal fala que é o ponto da alegria, né? C3, R3, R3, B13, B20, B42, né, que ele é aí do lado do B20, que é um ponto para tratar emoção, né? BP6, Intang, né? Esse foi a base do tratamento que tinha em todas as consultas. É claro que dependendo da consulta a gente vai ajeitando, colocando um ponto ali, outro aqui também para poder acertar. Mas ele foi o ponto de todos os tratamentos. Vamos lá, Gil Brandão. P7, P9, F3, A36, C3, R3, B23, não, B23 não, B13, B13, B23 não, B13, B20, B42, BP6 e Intang, tá legal? Essa foi a base do tratamento, tá? É claro, aí no decorrer, conforme ela vai falando, eu acrescentei alguns pontos.
ou substituir alguns outros pontos. Eu coloquei, dependendo ali da consulta, mais alguns outros pontos. VB40 foi um ponto até que eu coloquei agora aqui no meu story. Todo dia, ou pelo menos quase todo dia, eu coloco lá um ponto, né, um testezinho. É bom vocês ir lá e ver que o ponto sempre tem uma finalidade. Essa semana eu coloquei lá o VB40, coloquei ontem, né, o VB40. O VB40 é um ponto que vai dar atitude, vai te dar clareza, vai saber você definir o que você quer e o que você não quer. Ele vai te dar, é um ponto que faz você tomar decisões, é um ponto decisório. É claro que é um ponto também para dor no calcanhar, né? Mas é um ponto muito bom, tá legal? Até para tirar esse sentimento de culpa da pessoa, para a pessoa também tomar algumas decisões na vida, trocar de emprego, trocar de companheiro ou de companheira, marido, mulher, tomar uma decisão na vida. Ah, vou mudar de profissão, vou fazer um upgrade na minha carreira, vou ser uma capitã das agulhas, vou ser uma capitã da mocha, né, Roberto? Então, é um ponto muito bom para isso, tá legal? Também coloquei o VC4, lembrando que ela tinha aí não tinha vontade de fazer sexo, né? Ela tinha essa coisa, então esse ponto era muito bom para isso. VC4 é um ponto muito bom para melhorar a libido, né? É muito legal para isso. Né? Vou aí para você me colocar em mim. Por que você mudou de profissão, mulher? Você era uma, já passou para outra, né? É um ponto muito bom para isso, o VB40, tá? O VC4 com moxa é um ponto fundamental, tanto para impotência, falta de libido, né? Então é um ponto muito legal para isso. O VC17 é um ponto que a galera conhece muito, é um ponto aqui, né? É um ponto legal para poder dar uma levantada também, abrir o seu tórax, né? Lembrando que ela teve uma pneumonia, é um ponto muito bom para isso, abrir o tórax, se você soltar, já botar para fora. Tem muita gente que chora nesse ponto, tá? Vocês vão ver que isso não se assuste quando você colocar esse ponto no paciente, ele cair no choro, é um ponto que libera isso das pessoas. Zoando, mas é um ponto bom para você também. Tá? VC17, né? Incluir também o CS6, que é um ponto muito bom para a mente, é um ponto que dá muita tranquilidade, te dá razão, te dá clareza, tira o teu medo, né? Lembrando, o medo está ligado ao rim, mas o CS6 ele ajuda a tirar o medo, porque ele vai desanuviar, vai tirar a neblina da tua mente, vai fazer você enxergar com clareza as coisas, vai abrir tua mente, vai fazer aquele puff. Então, é um ponto muito bom para isso, e é um ponto que eu uso quase todo mundo que tem o tratamento, ansiedade, depressão, um ponto muito bom para isso, que ele dá muito legal. E também há combinações dos pontos, né, que essa combinação de pontos é uma combinação clássica de pontos para depressão. Tá legal? Estou usando direto em tipo canal, muito bom. É uma combinação clássica, também sempre uso. Essa que eu vou falar agora, anote, é clássica para depressão. Muito bom e funciona muito bem. Hoje eu atendi um paciente que ele está até se eu gosto disso quando o paciente começa a se autodesmamar, né? Ele já não quer vir toda semana porque ele ainda não está sentindo a necessidade de vir toda semana, né? Que a gente sempre usa essa combinação VG24,
e VB13. São pontos muito bons para tratar depressão. VG24 e VB13. Essa combinação. Eles sozinhos não são tão eficientes quanto eles combinados, tá legal? Então, é muito, muito legal com isso. Lembrando, gente, só eles não, com a série de outras, mas eles individualmente são eficientes, tá legal? Mas eles combinados, essa combinação VG24 e VB13 tem essa função de dizimar, né, espantar, jogar para longe a depressão. Uma combinação muito específica para isso. Tá legal? Bem, gente, essa paciente, ela teve uma melhora aí significativa depois de 13 sessões. Depois de 13 sessões de cuidado ali, cuidando dela, ela foi cuidada, não foi só a depressão. A gente viu que a gente cuida as pessoas, né? Então ela estava ali com 90% ali de melhora da queixa principal dela. Então, com esse resultado, com esse percentual, eu dou alta aos pacientes. Tá? E foi o que aconteceu com essa paciente. Gente, muito terapeuta não gosta de dar alta. Tá? Muito terapeuta não gosta de dar alta. Por quê? Tem o famoso boleto, né, que tem as contas para pagar. Se você não tiver paciente, você não tem como pagar. Mas, gente, a gente precisa dar oportunidade de outras pessoas serem atendidas por você. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Dar oportunidade a outras pessoas de serem atendidas. Tá? É uma evolução também profissional para você. A gente não pode criar uma dependência, não pode criar um vício no paciente. É legal ele estar sempre vindo. Então, em vez de vir para a acupuntura, vai para bater um papo, vai para fazer um shiatsu. É claro que tem pacientes que ficam durante muito tempo. O idoso com problemas articulares, porque ele já tem algo ali que a gente não tem como reverter, muitas das vezes não tem como. Doenças crônicas, né, a gente não tem como reverter, né, não tem como fazer isso, a gente já vai conseguir dar uma qualidade de vida, então a gente vai manter o atendimento com esse paciente. Isso é normal. Mas paciente com esse tipo de tratamento, é importante que ele tenha a alta da acupuntura. É legal se ele estiver fazendo acompanhamento ou psiquiatra ou psicológico, continue então o profissional lá que dê a alta na época devida. Essa para acupuntura, ela estava legal, ela só fazia acupuntura, tá? Ela não fazia nenhum outro tipo de tratamento. Ela não tinha condições de fazer nenhum outro tipo de tratamento, então ela só fazia acupuntura, né, com valor na época que era da clínica social, né? Assim que eu saí da escola que eu estudei, né, da Abaco, eu fui uma das primeiras clínicas sociais que tiveram de acupuntura, né? Isso lá em 98. Eu fui uma das primeiras, então com isso eu aprendi muito e muita gente acabou descobrindo os benefícios da acupuntura também. Professor, você trabalha com protocolo de tratamento. De dor, sim, Sandra. Protocolo de tratamento. A grande maioria dos profissionais tem alguns protocolos de tratamento. A gente vai variando um pouco, porque a grande maioria dos pontos vai funcionar para todo mundo. Agora, a dor, você pode usar o protocolo que vai funcionar e vai funcionar tranquilo. Depressão, ansiedade, vai mudar muito de paciente para paciente, mas existem alguns pontos chaves para cada um deles. Tá legal? É o que acontece com minhas velhinhas, não querem me largar. Isso aí, porque existe uma dependência grande também, né? Porque às vezes nós somos as únicas pessoas que elas falam, conversam durante
aquela semana. Isso acontece muito, né? Porque ali os filhos, os netos, têm lá o dia a dia, estão trabalhando e chegam numa fase da vida que ela não tem ali, e tem a gente, né? Para conversar e dar o benefício também para elas da acupuntura, né? Das terapias que a gente faz. Por isso que é importante, né, a gente ter uma gama de ferramentas para tratar. Eu coloquei essa semana algumas coisas, alguém falou lá sobre chakra, né? Aí eu não sei se a pessoa estava certa ou não, né? Como eu não conheço profundamente a medicina ayurvédica, diferentemente do Bernardo, que ele já conhece, eu não conheço tanto. Então, eu sei que o que ela falou não tinha a ver com a MTC. A MTC, gente, dentro da medicina chinesa, a medicina de orientais de maneira geral, a gente tem a acupuntura, que é a mais conhecida, temos a moxa, que aliás teremos curso aí, que a rainha da moxa está aí, né? A rainha não, a capitã da moxa está aí, a Roberta. Teremos moxa e ventosa, né? Duas técnicas num curso só. Eu tinha terminado esse curso, voltei ele agora, porque o pessoal estava pedindo. Moxa e ventosa, dia 18 agora, é importante. O shiatsu também, o que eu uso, é importante. Aliás, nenhum 100% dos meus pacientes, 100% dos meus pacientes recebem shiatsu. 100% dos meus pacientes, independente da terapia que ele vai fazer, vai receber shiatsu. 100%. Tá? Não importa se ele for para moxa, se ele for para ventosa, se ele for para agulhamento, ele vai receber shiatsu sempre. Um shiatsu ali, não o shiatsu todo, mas ele vai receber um shiatsu ali no dorso, né, na parte das costas, onde estão todos os pontos Shu, né, os back Shu são os pontos de assentamento, os pontos de conexão com todos os meridianos. Sempre faça ali o pescoço também, ali a base do crânio, aperta ali o VB20, B10, para soltar, porque todo mundo carrega o mundo nas costas. Fato, não tem ninguém que não carrega um peso enorme nessa região, então vai receber o shiatsu. E eu acredito, né, ao shiatsu que eu faço sempre depois de paciente, né, o sucesso que eu tenho nos meus tratamentos. Sempre. Né? E por duas coisas que eu faço. Um que é um reforço do tratamento, já que eu estou trabalhando ali, manipulando todos esses pontos que mexem com todos os órgãos, né, do corpo, todos os órgãos energéticos do corpo. A gente também, como a acupuntura é muito distante, ela está muito longe do paciente, a gente coloca a agulha e não precisa fazer nada ali. Aliás, durante o meu atendimento, eu coloco a agulha no paciente e saio da sala, porque eu não preciso estar ali. Quem vai cuidar, eu só preciso saber o ponto certo para aquele paciente, o local certo para aquele paciente e a forma de inserir corretamente para aquele paciente. Porque não adianta nada você saber o ponto e não inserir da forma certa, porque tem jeito certo de inserir, gente. Não é de qualquer jeito. Senão você não acerta o ponto. Tá legal? Então, os pacientes sempre têm, mesmo quando eu atendia muito, hoje atendo menos, também o valor também subiu bastante, né? Não dá nem para comparar, mas isso faz com que eu me sinta melhor, tratando a pessoa assim, né? Eu fico mais próximo da pessoa, dá um aconchego ali na pessoa, não tem nada a ver, quer dizer, o objetivo não é nem agregar valor, né? É claro, eu sei que isso é um diferencial, eu sei que isso é um diferencial do meu tratamento, mas eu estou agregando, não valor, eu estou agregando tratamento à pessoa, estou agregando o processo de autocura da pessoa, porque a acupuntura, o shiatsu, ela não faz mais nada além
de facilitar a autocura, porque o processo da cura é do paciente, tá? A gente só é um facilitador ali. Nós não somos guru, não somos mestre, não somos nada. A gente só estuda e sabe ali o local certo. Porque tem umas coisas, a gente tem que saber, pela patologia, quais são os pontos que nós vamos utilizar. Dentro deles, a combinação de pontos que é mais de utilizar, porque pode, colocando combinação de ponto inadequada, pode fazer maior bagunça. Tem que saber a ordem de inserção, porque isso é importante, que a gente tem que preparar o organismo para isso, porque é uma maratona energética que a gente está fazendo com as pessoas. Ninguém faz uma maratona de cara, tá legal? Então, no nosso corpo tem que ser assim, a gente tem que preparar a pessoa também para isso, tem que preparar o organismo da pessoa para isso. Então, é importante saber a ordem de colocação da agulha e tem que saber também a forma de inserção. Cada ponto ele é inserido de uma maneira eficiente para cada ponto. Cada ponto ele tem um jeito. E como a gente consegue fazer isso? Testando e anotando tudo. É importante vocês anotarem tudo na ficha de vocês, na ficha de evolução. Porque se você tiver um paciente só, ótimo, você vai gravar. Mas se você tiver 100 pacientes, você não consegue gravar. E 100 pacientes não é nada complicado de atender na semana não, tá, gente? Tem que só ter disposição e regular bem aí o tempo de atendimento. A gente consegue, sim. Tá legal? Sim, eu sempre faço massagem. Isso é muito legal, isso é muito legal. A massagem é legal. Mas por que eu acho que o shiatsu é melhor? Porque o shiatsu ele é pontual. Ele é energético. Ele trabalha nos mesmos pontos da acupuntura. São os mesmos pontos. Massagem é legal, vai agregar aí na tua coisa, mas, né, isso faz parte. Usei o ponto B57, o paciente sentiu muito. Isso vai acontecer sempre, Sandra. Tem pontos que a pessoa... Tem um relato aqui que eu falo que a pessoa fica uns 2 dias sentindo a agulha. Tem gente que sente dor depois. Tem gente que sente antes. Então, isso é normal. É normal. Às vezes, numa semana, a pessoa sente, na outra não. Sente numa perna, na outra não. No caso aí do B57, né, que ele é lá na panturrilha. Então, vai depender muito do momento da pessoa, no momento da consulta. Tá? A gente vai aprender isso, que cada paciente ele é um ser único. Então, não tem como a gente fazer isso. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que ir combinando. É claro que tem pontos, os protocolos, que eu ensino nos cursos de agulhamento, ensino nos cursos de moxa, ensino no curso de ventosa, porque cada um é mais eficiente com o método, tá? Um método é melhor você usar agulha, outro método é melhor você usar moxa, outro método é melhor você usar agulha e moxa, outro método é melhor você usar a mão, para outra coisa é melhor você usar a ventosa. Então, para cada um é um jeito diferente de você tratar. Bem, gente, hoje, né, teste que você falou, estou no ônibus. Teste ou repete? Ah, repete. Ih, rapaz, falei tanta coisa. Eu falei tanta coisa. Né? Eu estou falando que cada paciente é de um jeito diferente. Então, cada vez ele vai sentir de um jeito diferente. Porque em cada momento, né, é igual um rio. Imagina o paciente... a gente tem ponto rio, ponto mar, ponto riacho, ponto nascente, porque a gente é como fosse um rio, a energia flui na gente como fosse um rio. E o rio nunca está igual, porque a água passa. Né? Ele pode ter o mesmo trajeto, mas ele não está igual, porque aquela pedra que estava num lugar, ela já vai estar em outro. Então, o paciente, a mesma coisa, sempre vai estar diferente. Tem hora que ele vai sentir, tem hora que ele não vai sentir. Então, isso acontece.
Não adianta a gente esperar. O paciente sentiu isso hoje. Semana que vem pode ser que ele não sinta. Por quê? Vai depender do dia que ele está. O importante é que ele sentir a agulha, a sensação da agulha, que é o mais importante que ele tem. Aí pode ser, como eu falo lá no vídeo, pode ser uma sensação, pode ser um choque, pode ser uma sensação de peso, pode ser uma sensação estranha. O que não pode é dor. O que não pode é dor. Dor não pode, tá? Isso não pode sentir na agulha, porque tá, se tiver dor, tá errado. Qualquer outra sensação é válido e isso acontece, tá legal? Então, finalizando aqui, para a gente finalizar a live, que a gente já está uns 40 minutos aqui, só para finalizar, hoje o VB40 funciona tanto, né? Não vou falar que isso é para todo mundo, né? Hoje, né? Já há algum tempo que eu não a vejo. Ela mora fora do Rio, foi uma das coisas que o VB40 proporcionou essa decisão. Ela mora fora do Rio, ela separou do marido na época porque estava algo muito se retroalimentando, né? Os dois com depressão, ficava muito essa retroalimentação um para o outro. Os dois ficaram bons e eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Então, ela teve alta, mora fora do Rio, até um tempo atrás ela sempre vinha aqui no Rio conversando para a gente tomar um café, quem sabe, porque todo mundo sabe que eu adoro café e adoro conversar. Então, gente, é isso aí. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído aí não para a luta, mas para o caminho de vocês, que é um caminho belíssimo, não é fácil, porque a gente sempre entra com muita vontade de acertar sempre, nem sempre a gente acerta, a gente vai errar mais, a vida é feita mais de erros do que de acertos, tá, gente? Isso é fato. E só não erra quem não tenta, a gente tem que tentar e tomara que a gente consiga acertar bastante os nossos pacientes. Mas é treinar, é atender, Sandra, não tem jeito, é atender. Né, Roberta? Se não atender, se não fizer, não vai melhorar. Tá legal? Estou aqui sempre à disposição de vocês para qualquer coisa. Então, gente, um abraço. Tá legal, gente? Então, até semana que vem.